Bom dia, aqui quem fala é o professor Ivo Teixeira, do Departamento de Química da UFSCar, e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre a conversão catalítica de derivados furânicos da biomassa em aromáticos. Esse projeto foi o principal projeto desenvolvido por mim durante o meu doutorado, e nessa apresentação eu vou começar falando um pouquinho sobre o cenário energético mundial. Depois eu vou dar uma breve introdução sobre a biomassa, falar do potencial da biomassa como uma possível solução no cenário energético, e depois eu vou focar nesse projeto, que é a conversão catalítica de derivados furânicos da biomassa em aromáticos, e explicar qual que foi a rota desenvolvida nesse projeto e qual que é a rota clássica e as principais vantagens dessa nova rota. Então, primeiramente, falando sobre o crescimento do consumo de energia, estima-se que em 2013, para manter a nossa sociedade funcionando, era necessária uma capacidade de geração da ordem de 13 terawatts de potência. Esses mesmos estudos indicam que em 2050 serão necessários 28 terawatts, o que significa mais do que duplicar o nosso potencial energético em relação a 2016. E ainda mais desafiador, até 2100, estima-se que serão necessários 43 terawatts. Então, como vocês já sabem, esse desafio se torna ainda mais difícil de ser vencido, uma vez que as emissões de CO2 provenientes da queima de combustíveis fósseis, que são o principal componente da matriz energética mundial, está completamente relacionado com o aumento da concentração de CO2, que por sua vez está relacionado com o efeito estufa e o aquecimento global. Então, nós vamos ter que vencer esse desafio de aumentar a capacidade de geração sem aumentar as emissões de CO2. Então, para produzir esses 15 terawatts, que serão essenciais para que até 2050 a gente mantenha as previsões de crescimento econômico e crescimento populacional, a gente vai ter que fazer isso de maneira sustentável. E quais são as opções, para gerar esses 15 terawatts? As opções seriam, no presente momento, você construir 72 mil termoelétricas, o que a gente sabe que é absolutamente inviável, devido à dependência delas de combustíveis fósseis. Então, devido às emissões de CO2, termoelétrica não é uma opção razoável. Outra opção seria construir 32 mil usinas nucleares, o que significaria inaugurar uma nova usina a cada 1,6 dias, o que nós sabemos também que é um desafio bastante inviável também. Outra possibilidade seria explorar usinas eólicas. Esse dado é bastante controverso, mas estima-se que o potencial eólico de áreas que possam produzir energia, que sejam viáveis, tanto financeiramente como energeticamente, apresentem um potencial conjunto de aproximadamente 2 terawatts, que é muito aquém dos 15 terawatts que vão ser necessários nesses próximos 30 anos. Então, certamente, para vencer esse desafio, será necessária uma solução conjunta entre as fontes tradicionais e fontes novas, especialmente aquelas sustentáveis. Então, merece destaque aqui, especialmente a energia solar, devido ao seu enorme potencial. Então, o potencial de produção de energia solar pode alcançar até 100 terawatts, que é a energia que chega no planeta Terra. É claro que existem dificuldades técnicas e tecnológicas, a viabilidade econômica ainda está muito aquém do esperado, mas definitivamente essa fonte de energia merece destaque devido ao seu enorme potencial. Outra possibilidade de fonte de energia é a biomassa. Então, considerando o que já existe hoje de biomassa no planeta e de possibilidade de aumento dessa produção de biomassa, o potencial de geração de energia a partir dessa fonte de energia
alcança até 7 terawatts, o que é bastante significativo, seria praticamente metade do que nós vamos precisar para os próximos 30 anos. Então, por isso, essa fonte de energia também possui um enorme potencial e vai ser o foco da nossa apresentação hoje. Então, para quem ouviu o seminário do professor Jean, ele já deu uma introdução sobre biomassa, eu vou dar apenas uma revisada aqui. Então, a biomassa é a matéria orgânica derivada de seres vivos. A biomassa foi a primeira fonte de energia usada pelo homem. Então, quando os homens das cavernas começaram a queimar madeira e fazer uma fogueira, eles estavam aproveitando a energia da biomassa. E a biomassa é uma fonte de energia chave do ponto de vista de sustentabilidade, porque ela possui um balanço de CO2 praticamente nulo. Ou seja, quando você queima a biomassa, o CO2 liberado foi um CO2 que previamente foi fixado por uma planta a partir do CO2 atmosférico. Então ela tem um balanço de carbono praticamente nulo. Além disso, a biomassa, especialmente a biomassa lignocelulósica, é o tipo de biomassa que tem o maior potencial do ponto de vista energético. Ela é a matéria-prima mais abundante da Terra para a produção de compostos à base de carbono. Então, se você pensar na indústria petroquímica, ela é baseada em compostos à base de carbono. Então, desde combustíveis, polímeros, outros compostos químicos, solventes em geral, todos são baseados em carbono. E a biomassa lignocelulósica é a matéria-prima mais abundante para a produção desses compostos à base de carbono. Então, se você pensar num cenário de mais longo prazo, se nós quisermos substituir completamente o petróleo, por mais que nós utilizemos células fotoelétricas para mover os carros, ainda assim vai ser necessário vários compostos à base de carbono. E eu acho que nesse cenário a biomassa tem um papel muito versátil e essencial. Alguns exemplos de biomassa lignocelulósica são bastante comuns no nosso cotidiano, como por exemplo o bagaço de cana-de-açúcar, palhas de cereais, rejeitos da indústria de papel e celulose, entre outros. Aqui só um exemplo, essa daqui é uma montanha de bagaço de cana-de-açúcar numa usina de produção de etanol. Então esses resíduos são gerados em quantidades bastante significativas. Então, agora eu vou só explicar os componentes da biomassa lignocelulósica. A biomassa lignocelulósica ela é composta principalmente por três fases: a celulose, a hemicelulose e a lignina. A celulose ela compõe entre 30% e 50% da massa da biomassa lignocelulósica e é basicamente um polissacarídeo formado por monômeros de glicose. Já a hemicelulose possui uma estrutura um pouco mais complexa, mas também é um polímero formado por hexoses e pentoses. Enquanto a lignina já é um polímero amorfo formado especialmente por monômeros de unidades aromáticas e já é bem mais complexo. Então, o desafio da conversão da biomassa é essencialmente converter essas duas principais fases, a celulose e a hemicelulose, em insumos petroquímicos. E a estratégia comumente usada para fazer essa conversão é em dois estágios, basicamente. Primeiro, se converte a biomassa em moléculas plataformas, que eu vou explicar um pouquinho mais de onde elas vêm, mas são principalmente o hidroximetilfurfural, o furfural, o álcool furfurílico, o ácido levulínico e o GVL. E depois essas moléculas plataformas são convertidas em insumos petroquímicos, a partir de uma série de reações e estratégias. Então, nessa primeira etapa da apresentação, nós vamos focar
primeiro na conversão da biomassa em moléculas plataformas. Então, como eu já mencionei, a biomassa lignocelulose, que é composta principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. A partir da celulose, ela pode ser despolimerizada em glicose a partir de hidrólises enzimáticas ou ácidas. Essa glicose, a partir de uma série de reações, especialmente desidratações, pode ser convertida no hidroximetilfurfural. E esse hidroximetilfurfural pode ser hidrolisado, também catalisado por ácido, em ácido levulínico. Já a hemicelulose, que é composta principalmente pela xilose, pode ser despolimerizada na xilose, que em seguida pode ser desidratada a partir de uma série de desidratações em furfural. Esse furfural, por sua vez, pode ser hidrogenado em álcool furfurílico. Essas 4 moléculas, como eu mencionei no slide anterior, são moléculas plataformas. Já a lignina, por sua vez, é um polímero complexo, com muitas ligações do tipo carbono-carbono, então envolve muito mais energia para você quebrar essas ligações. Por isso o aproveitamento da lignina é muito menor e envolve outros tipos de reações. O foco aqui vai ser a conversão a partir dessas moléculas plataformas, então. E agora que nós já entendemos como que a biomassa pode ser convertida em moléculas plataformas, nós vamos entender o segundo estágio, que é a conversão dessas moléculas plataformas em insumos petroquímicos. Eu vou dar alguns exemplos de reações de como isso pode ser feito. Então, a partir das moléculas plataformas é possível obter praticamente todos os compostos essenciais dentro da indústria petroquímica, desde combustíveis líquidos de diferentes tamanhos de cadeia, como por exemplo a gasolina, o querosene e o diesel, compostos aromáticos, que geralmente são muito utilizados na produção de polímeros e demais derivados químicos, como explosivos, fármacos e etc., e até mesmo gases, entre outros compostos, especialmente solventes, furanos e etc. Então, como eu já mencionei, as moléculas plataformas são o HMF, o furfural, o álcool furfurílico e o ácido levulínico. Outra molécula que eu não havia mencionado é o GVL, que pode ser obtido a partir da desidratação seguida de hidrogenação do ácido levulínico. Então, a partir dessas moléculas plataformas, eu vou mostrar alguns exemplos de como nós podemos obter insumos petroquímicos. Por exemplo, o HMF, é possível realizar uma condensação aldólica com cetona, aumentando o tamanho da cadeia dele. Em seguida, a partir de uma série de hidrogenólises em condições controladas, você pode converter isso em cetonas e depois em alcanos. Então, e é possível controlar, a partir da quantidade de condensações aldólicas que você faz, o tamanho da cadeia. Então, é possível obter desde gasolina até diesel e querosene de aviação. Outra estratégia para se obter combustíveis líquidos pode ser pela conversão do GVL em ácido pentanóico, que pode sofrer uma cetonização com outro ácido pentanóico, produzindo uma cetona de cadeia longa, que pode ser a partir de uma hidrogenólise também pode ser convertida em alcanos de cadeias longas. A partir dos derivados furânicos da biomassa, então o HMF, o furfural e o álcool furfurílico, é possível fazer uma série de reações, especialmente hidrogenólises, para se obter outros furanos, como por exemplo o dimetilfurano, o próprio furano, e a partir da desidratação do álcool furfurílico é possível obter o metilfurano. Esses compostos eles possuem um papel dentro da indústria petroquímica, mas o principal papel deles é para ser um intermediário para a conversão em aromáticos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vai ser o foco da nossa apresentação. Apenas para mencionar outras reações que podem ser de interesse também, é a descarboxilação do ácido levulínico,
onde é possível obter cetonas, e a partir da própria cetonização do ácido lefulínico é possível obter também cetonas de cadeias longas que podem ser convertidas em combustíveis líquidos. Sobre os derivados furânicos da biomassa, existe uma reação conhecida como cicloadição de Diels-Alder, onde você pode reagir esses furanos com etileno e produzir aromáticos. Eu vou explicar mais detalhadamente essa estratégia, e vai ser o foco da nossa apresentação aqui hoje. Então, como que essa reação ocorre? A cicloadição de Diels-Alder, ela ocorre entre um dieno e um dienófilo. Então, essa reação é concertada, formando um biciclo, e esse biciclo pode ser desidratado, por exemplo, por uma zeólita ácida, e produzir um xileno aqui no caso. Essa mesma reação pode ser realizada com diferentes derivados furânicos da biomassa, como por exemplo o metilfurano, para se obter tolueno, a partir da mesma reação, mesmo mecanismo. E o furano pode ser reagido para produzir benzeno. Essa reação é relativamente conhecida, apesar dessa estratégia ter começado a ser usada apenas recentemente para os derivados da biomassa, mas o mecanismo dela é bastante conhecido e é uma reação já bastante antiga. Apenas sobre a teoria por trás do mecanismo, por trás dessa reação, a cicloadição de Diels-Alder, como eu mencionei, ela ocorre entre um dieno e um dienófilo. Essa reação ela depende tanto de uma simetria adequada, ou seja, de uma sobreposição de orbitais adequadas, como também da energia desses orbitais. Então, a reação ocorre entre o orbital HOMO do dieno e o orbital LUMO do dienófilo, o que significa que eles devem possuir energias semelhantes para que a reação seja favorecida. E isso vai ser fundamental nos resultados que eu vou apresentar para vocês. Então, a reação clássica, é o etileno reagindo com o dimetilfurano para produzir o xileno a partir do biciclo que é desidratado. Então, o primeiro passo do meu projeto foi usar uma fonte de etileno, usar uma reação também bastante conhecida, que é a reação de desidratação do etanol, para obter o etileno in situ, uma vez que ambas as reações podem ser catalisadas pelo mesmo catalisador, um catalisador ácido, aqui no caso a zeólita. Essa reação também é bastante conhecida, é uma reação usada comercialmente. A própria Braskem produz o etileno verde, o polietileno verde, a partir do etileno da desidratação de etanol. E o principal objetivo que eu tinha usando essa estratégia era tornar a reação completamente sustentável, uma vez que o etileno geralmente não vem de uma fonte sustentável, gerar o etileno in situ, a fim de necessitar menos de elevadas pressões na reação, porque essa reação, o etileno é um gás, a reação clássica envolve uma reação entre um gás e um líquido, então é necessário altas pressões de etileno para se obter elevados rendimentos de xileno. Então eu tinha esperança que usando o etanol eu poderia diminuir a necessidade de elevadas pressões nessa reação. E o que nós observamos quando essa estratégia foi utilizada? Nós observamos uma conversão até superior à da reação clássica. Então essa daqui é a reação usando o etanol como fonte de dienófilo in situ na reação. Então é possível observar que ela possui uma conversão maior. A seletividade para xileno é semelhante, no entanto ligeiramente inferior. E ela é inferior por quê? Porque a nossa estratégia, a nossa rota de usar o etanol como fonte de dienófilo, ela favorece a alquilação, tanto do próprio furano, reagente, quanto dos produtos aromáticos. Então, o que a gente observa? A gente observa uma maior seletividade para outros aromáticos alquilados.
E o que nós observamos de bastante interessante nessa reação, que ela ocorre de uma maneira diferente da reação clássica. Então, ela ocorre com uma cinética mais rápida do que a reação clássica, o que nos levou a crer que ela estava ocorrendo por um mecanismo diferente do mecanismo clássico. Então, a princípio, nós esperávamos que o etanol desidrataria e o etileno reagiria com o dimetilfurano da maneira convencional. No entanto, nós começamos a observar evidências de que essa reação poderia estar ocorrendo de uma maneira diferente, provavelmente de uma maneira concertada através de um mecanismo ligeiramente diferente. E o primeiro passo para investigar isso foi realizar a reação em diferentes temperaturas e estimar a partir da equação de Arrhenius a energia de ativação para essa reação. E nós obtemos um valor de 55 kJ por mol, que é um valor bastante inferior ao valor reportado na literatura para a reação clássica, usando etileno como dianófilo. Essa reação possui, em geral, aproximadamente 100 kJ por mol de energia de ativação. Então, aqui nós tivemos uma forte evidência de que a reação ocorre de uma maneira diferente da reação convencional. Outra evidência experimental que nós tivemos foi realizando a difração de raio-x por luz síncroton, onde, utilizando a técnica de refinamento Rietveld, foi possível decifrar a estrutura para a reação in situ. E o que nós observamos? Nós observamos que o etanol e o dimetilfurano eles são co-dissolvidos em um mesmo sítio ácido da zeólita. Ou seja, eles possuem um contato muito próximo dentro do ambiente reacional, o que poderia certamente estar favorecendo a reação entre eles e diminuindo a energia de ativação para essa reação. Em colaboração com um professor dos Estados Unidos, o professor Giannis, da Universidade de Pittsburgh, nós realizamos os cálculos teóricos que para essas reações, tanto a reação usando etanol como fonte de dianófilo e usando etileno, e nós obtemos fortes evidências sobre o porquê de nós obtermos uma reação mais rápida e com menor energia de ativação. Então, o que nós observamos? Nós observamos que a reação, quando o etanol é usado como fonte de dianófilo, possui um intermediário de maior energia, com energia inferior à reação usando etileno, que no caso é essa etapa 6. O que é observado nessa etapa 6? É observado que o íon hidrônio, formado a partir da desidratação do etanol, o qual gera o etileno, ele possui um papel fundamental em aumentar a energia do orbital HOMO do dieno, diminuindo assim o gap de energia entre o HOMO e o LUMO no intermediário determinante da reação. Então, é possível observar que esse gap diminui para 0,28, enquanto o gap para a reação convencional é da ordem de 0,3 elétron-volts. Então, como eu havia mencionado, a estratégia convencional ela permite que você obtenha xileno, tolueno e benzeno a partir de dimetilfurano, metilfurano e furano. No entanto, o que eu não mencionei é que esses rendimentos são absolutamente dependentes da natureza da molécula usada como reagente. Então, o que nós observamos na literatura? Que o dimetilfurano é o que possui o maior rendimento entre essas três moléculas, é possível obter xileno com até 60% de rendimento. Para o metilfurano, esse rendimento já cai um pouco, para aproximadamente 40%, enquanto para o furano, esse rendimento é bastante baixo, geralmente inferior a 10%. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, como eu mencionei, o mecanismo da reação é fortemente dependente
da diferença de energia entre o orbital HOMO do dieno e o LUMO do dienófilo. E o que acontece? Quando você tem grupos doadores de densidade eletrônica no dieno, isso faz com que a energia do orbital HOMO aumente e assim o gap entre o orbital HOMO e LUMO diminua, ou seja, a reação é favorecida. E por isso a reação com furano é tão desafiadora, porque ela possui o maior gap HOMO-LUMO. Então, o que é observado quando o furano é reagido com o etileno? O que se observa na realidade, como produto majoritário, é o benzofurano. Esse benzofurano, o mecanismo de formação dele ainda não é bem entendido, mas acredita-se que ocorra por abertura do anel. E a reação entre o furano e o etileno é completamente desfavorecida, devido à elevada diferença de energia entre o orbital HOMO e LUMO deles. Então eu gostaria apenas de relembrar um dado que eu apresentei para os nossos resultados com dimetilfurano. O que eu mencionei que era uma das principais desvantagens da nossa reação, o que é o causador dessa pequena, da seletividade um pouco menor para xileno comparada com a reação convencional, é porque a nossa estratégia ela favorece a formação de produtos alquilados, ou seja, ela favorece a alquilação do reagente ou dos produtos. E nós usamos, numa segunda etapa do projeto, essa desvantagem como uma vantagem. Por quê? Porque a conversão do furano é desafiadora, especialmente por causa da baixa energia do seu orbital HOMO, né, do dieno. E qual a estratégia que nós usamos? Nós tentamos realizar a reação com furano nas mesmas condições realizadas com dimetilfurano, na esperança de que o furano seria alquilado em etilfurano, e esse etilfurano possui um orbital HOMO com energia muito mais favorável para reagir com o etileno e assim formar o etilbenzeno. Então a nossa esperança era realizar uma alquilação seguida de cicloadição, e a fim de obter o etilbenzeno, o qual é uma molécula ainda mais desejável na indústria petroquímica do que o próprio benzeno, porque o etilbenzeno pode ser facilmente desidrogenado em estireno, que é o principal componente do poliestireno. E o que nós observamos? Quando nós realizamos essa reação usando o etanol como fonte de dienófilo, nós observamos uma conversão similar à da reação clássica usando etileno. Nós observamos uma elevada seletividade para aromáticos, da ordem de 60%, e o mais importante, foi possível diminuir significativamente a produção de benzofurano. Então, na reação clássica, o benzofurano é o produto majoritário, enquanto na nossa reação, quando nós usamos etanol como fonte de dienófilo, o etilbenzeno passou a ser o produto majoritário. Novamente, nós realizamos os cálculos teóricos para essa reação e foi observado que o etilbenzeno, né, que é formado a partir da alquilação, o etilfurano, formado a partir da alquilação do furano, ele possui um gap na reação de cicloadição de Diels-Alder da ordem de 0,16, o qual é significativamente menor do que o gap para reação entre dois furanos, que é da ordem de 0,9 eletronvolts. O que é a possível explicação do porquê a cicloadição do etilfurano é favorecida, formando assim o etilbenzeno, no lugar do benzofurano, que seria o produto da reação entre dois furanos. Novamente, nós realizamos essa reação em diferentes temperaturas, a fim de estimar a energia de ativação a partir da equação de Arrhenius, e nós observamos um valor da ordem de 60 kJ por mol, que é bastante inferior ao da reação convencional
coetileno, que é calculado da ordem de 232 kJ por mol. Então, novamente, nós realizamos a difração de raio-x por luz síncroton in situ para essa reação e nós observamos novamente a coadsorção do etanol e do furano, o que é uma evidência bastante interessante, mas ainda mais interessante, nós observamos uma diferença em relação ao sistema anterior com o dimetilfurano. Nós observamos que a coadsorção é realizada a partir do carbono alfa do furano. Então, diferente do dimetilfurano, que se era adsorvido a partir do oxigênio, o furano é coadsorvido a partir do carbono alfa, o que é uma forte evidência de que pode ocorrer o favorecimento da alquilação, já que a alquilação ocorre nesse carbono alfa. Então, nós acreditamos que esse contato próximo entre o etanol e o furano, especialmente o carbono alfa do furano, e acaba favorecendo a alquilação, uma vez que quando o etanol for desidratado, ele vai formar um carbocátion com um contato muito próximo ao furano. Como proposta de mecanismo para essa reação, nós temos basicamente duas etapas. Então, o que ocorre é, primeiro, uma coadsorção entre o etanol e o furano. Esse etanol é desidratado e, em seguida, alquila o furano, formando um etilfurano, que em seguida reage com uma molécula de etileno formada a partir da desidratação de uma segunda molécula de etanol, fazendo assim a cicloadição de Disalder, formando um biciclo que pode ser desidratado em etilbenzeno. Então, toda essa reação ocorre de maneira one-pot, com reações consecutivas, né? E é possível obter rendimentos bastante significativos para etilbenzeno. Então, foi apresentado aqui duas novas rotas para se obter derivados, para se obter aromáticos, compostos aromáticos, a partir de derivados furânicos da biomassa. São elas a partir do dimetilfurano, para se obter o xileno, que é uma molécula bastante desejável dentro da indústria petroquímica, uma vez que ele pode ser oxidado em ácido terefitálico, que é o principal componente do PET. Uma segunda rota, que é a conversão do furano, usando o etanol como fonte de dienófilo, para se obter o etilbenzeno. Etilbenzeno, como eu mencionei, também é uma molécula muito desejável dentro da indústria petroquímica, já que ele pode ser desidrogenado e produzir o estireno, que é o principal componente do poliestireno. Então, como vantagens dessa nova rota apresentada aqui, a principal é que todos os reagentes são renováveis, então uma reação mais verde. A reação ocorre de maneira one-pot, então a reação ocorre toda no mesmo reator, de uma vez só. Não precisa de elevadas pressões, como a reação clássica. A reação clássica usando o etileno precisa de pressões de mais de 100 bar, o que aumenta muito o custo e são condições mais inseguras. E além disso, essa estratégia ela é realizada em condições muito mais brandas do que as condições tipicamente usadas nas reações de aromatização, que é uma outra estratégia também bastante utilizada para a conversão de biomassa em aromáticos. No entanto, as condições de aromatização geralmente dependem de temperaturas muito mais elevadas, da ordem de 600 graus, e possuem seletividades inferiores. Eu gostaria de agradecer os participantes desse projeto, primeiramente o meu orientador de doutorado, o professor Edmund Tsang, da Universidade de Oxford, o Dr. Benedict Lo, que atualmente é professor assistente na Universidade Politécnica de Hong Kong. Ele foi o responsável pelos testes de difração de luz síncroton, ao professor Giannis, da Universidade de Pittsburgh, por ter realizado os cálculos teóricos, e o Dr. Xuan, que foi o nosso contato na Sinopec, que foi a principal financiadora desse projeto.
Eu gostaria de agradecer também ao Ciências Sem Fronteiras, o programa que financiou o meu doutorado, e a Sinopec, a petrolífera, que financiou o projeto lá na Universidade de Oxford. Eu gostaria de agradecer também ao CESUSQUEM pelo convite e pela iniciativa desse projeto de divulgação, e a GSK e a FAPESP pelo financiamento desse projeto. Muito obrigado, e agora nós abrimos para perguntas. Bom dia, Domingos, respondendo a sua pergunta com relação à difração de raio-x de luz síncroton, como é possível estimar as interações com as moléculas da estrutura cristalina. Então, na verdade, as condições são estimadas, elas não são feitas exatamente nas mesmas condições da reação, devido à mobilidade das moléculas na elevada temperatura. Então, o que é feito é uma coadsorção à temperatura ambiente, então seriam as condições iniciais da reação, e a partir da difração de luz síncroton, junto com o refinamento Reuteval, é possível você estimar com alguma precisão razoável a posição das moléculas. Então, basicamente você testa a ocupação da sua célula unitária usando diferentes moléculas em diferentes posições. E como a luz síncroton te dá a possibilidade de você ter uma difração muito bem resolvida, você consegue estimar com muita precisão essa posição. Então, é possível, é claro de que existe um desvio razoável ali nas distâncias, mas é possível dizer com absoluta certeza de que você tem uma coadsorção. Então, nós podemos dizer que você tem uma molécula de etanol e uma molécula de dimetilfurano muito próximas. O mesmo não seria possível você errar a ponto de dizer que você só tem 2 moléculas de etanol ou 2 moléculas de metilfurano. Então, o nosso sistema é bem provado. Essa técnica permite dizer essa coadsorção com uma certeza bastante alta. Não tendo mais perguntas, muito obrigado a todos que assistiram à palestra, e é isso.